Estamos de volta para o primeiro bloco e eu, antes de passar a bola para o Osmi aqui, eu quero saber do Alex, também do Adriano, quais são as perspectivas do comércio e da indústria para o mês de dezembro. No comércio nós temos uma perspectiva de melhora. O setor que mais vem sofrendo no comércio é o setor de bens duráveis, notadamente veículos e motocicletas, e outubro foi o setor que mais reagiu, que melhor reagiu, trazendo uma pequena euforia no comércio. Com isso, nós fizemos uma pesquisa, a pesquisa demonstrou que nossa pesquisa, ela mede o índice de confiança do empresário do comércio. Foi o melhor dos últimos 4 anos. Inclusive, o empresário falando que vai aumentar a contratação, tem interesse, tem a intenção de contratar e também de aumentar o seu histórico. Contratação temporária. Temporária. Mas assim, temporária, se nós formos ver, Astério, em 2016, em novembro, nós contratamos 9 pessoas. Em dezembro de 2016, já foram 76. Em 2017, em novembro, foram 74 e em dezembro, 270. Então, a perspectiva, agora que o cenário político ele foi definido e a pregação que se tem hoje da economia liberal, eu acho que trouxe o otimismo de maneira geral no Brasil inteiro e também na frente no Acre. O comércio no Acre passa uma dificuldade, passa. Agora, muitas portas estão se fechando. Me diga uma coisa, ainda dentro dessa mesma linha, o Black Friday deste ano foi maior do que do ano passado? Empiricamente, o resultado, a gente fez a pesquisa, não tem o resultado ainda, mas o Black Friday desse ano, na pesquisa que fizemos anterior ao Black Friday, para saber a tendência do consumidor, o problema foi que 20% dos entrevistados disseram que a Black Friday, de fato, não traz um resultado esperado. Não há o desconto, de fato. Porém, nós caminhamos, botamos os nossos estagiários para caminhar, e o movimento do comércio foi intenso. Das duas, uma. Ou as pessoas estavam guardando o recurso, porque realmente o endividamento diminuiu, Osmi, aqui, ou as pessoas estão usando o crédito, algum tipo de crédito. Das duas, uma. Ou ele está usando. Agora, o que aconteceu? Esse ano, se for verificar, o crédito ele foi retraído. Não houve crédito. Narciso, permita eu começar aqui, fazendo uma pergunta aqui ao Adriano. Adriano, eu estou aqui em mãos com o programa do novo governador, que foi eleito pelo povo do Acre. E com relação ao desenvolvimento da agropecuária e da agroindústria, o programa dele diz o seguinte, inicia dizendo o seguinte: o governo do Estado propiciará aos agentes econômicos o ambiente institucional favorável a novos investimentos no agronegócio, através da redução da burocracia estatal, estímulo às atividades econômicas, assessoria. E quando ele esteve em palestra na Federação da Indústria, Comércio e Agricultura, ele colocou como carro-chefe do seu programa de governo, Narciso, o desenvolvimento do Estado. Você está otimista, Adriano, como presidente da Federação? Eu, como presidente da Federação e como empresário e como acreano, eu tenho que estar otimista. Apesar de saber que essa vontade de desenvolvimento da agroindústria no nosso estado, ela é um pouquinho diferente dos outros estados, sobretudo no que diz respeito à aptidão desse nosso estado para o agronegócio, para a agricultura. No entanto, a gente tem que acreditar que a entrada de tecnologia no campo vai ser muito bem-vinda. E aí nós podemos esperar uma reação muito favorável desse setor. No entanto, eu imagino que o próximo governo deve ter aí suas condições de tratar essa redução ou, como dizia, o destravamento de algumas atividades, não como redução da burocracia em si, mas como destravamento de algumas atividades, com um pouco mais de cautela, porque nós trabalhamos em cima de um processo que não foi construído de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, não. Nós estamos aí há muito tempo aí, só a legislação ambiental, ela, desde a Constituição, já sofreu mais de 2.000 intervenções, né, de emendas parlamentares e de correções. Então, você imagina que toda a questão ambiental, que se relaciona diretamente com o agronegócio, principalmente no nosso estado, que tem uma aptidão de preservar muito esse lado,
tem que ser discutido a nível federal. Então, não cabe a um governo estadual, de uma hora para outra, fazer essa mudança e dizer que isso vai acontecer de hoje para amanhã. Mas a gente tem que acreditar. O otimismo é do empresário, senão nós não seríamos investidor, porque todo empresário arrisca muito, então já é, por natureza, uma pessoa otimista. Você já respondeu uma pergunta que eu iria fazer em razão do questionamento de Osmir. Acontece, Osmir, que a legislação ambiental, praticamente toda ela, ou a mais perversa dela, é de competência federal. Hein? Essas exóticas legislações, desmatamento zero e etc., tudo não depende do governo do Estado. Então o impedimento vem lá de cima. Quer dizer, se nós não tivermos uma bancada, e eu não sei se o futuro Congresso Nacional, qual será a aptidão do futuro Congresso em acabar com isso. Quer dizer, nós temos hoje um Estado, ainda com a sua cobertura vegetal natural, de quase 90%. Então, nós não vamos desenvolver esse Estado aproveitando apenas 10% da sua área. Essa é a minha avaliação. Mas aí, Narciso, eu entraria na discussão o seguinte: com relação a esse aspecto, e é por isso que está se jogando, eu sou muito otimista com o governo Bolsonaro, que ele vai tentar, e já declarou depois de eleito, que tentaria sim, inclusive com relação à questão de 80% aqui da Amazônia, de tentar aprovar no Congresso Nacional a diminuição, que isso é um verdadeiramente absurdo e impeditivo de o Acre se desenvolver. Eu confio, nesse particular, no governo Bolsonaro. É importante, assim, o que nós vemos aqui, eu acho que o tempo está dando, quando para mim soa muito familiar, porque isso que está aqui no projeto do governo foi, na verdade, também estabelecido por um projeto que as federações, capitaneadas pelo Adriano, que é o presidente do Fórum de Desenvolvimento, havíamos apresentado os candidatos, né, Adriano? Então, soa muito familiar. E assim, agora, Osmir e Narciso, se não for feito, nós fizemos um estudo muito denso e não adianta falar em desburocratização, se não levar em consideração o estudo feito, pelo menos a pedologia do solo nosso. Aquilo que o Adriano falou das vocações. O comércio e a indústria dependem disso. Mas não pode haver responsabilidade em falar que vai ser feito algo que você não tem domínio nas mãos. Hoje nós temos 6% só da nossa área que pode ser utilizada de fato. 6% só da área pode ser utilizada de fato, é o que tem hoje. Esse 6% vai melhorar a economia do Acre de modo assim que, poxa, é algo espantador, vai reduzir o desemprego, vai aumentar a arrecadação, tem que ver isso. Então, realmente, como o Adriano falou, é algo que tem que causar otimismo, mas tem que ser feito de forma responsável. A gente não pode dizer que o governo que estava anteriormente ficou esse tempo todo sem fazer nada. Não. Eu me refiro, Osmir, só somando aqui o que foi colocado, que o meio ambiente não é uma pauta local, é uma pauta mundial hoje. Então, se você quiser atrair a atenção de todos os organismos internacionais, e aí pode ter seu fanatismo, pode ter sua ideologia, isso não vai vir adiante. Eles combatem tudo. Então, eu acho que tem que ser feito isso de forma muito serena e eu acho que o Bolsonaro, a vontade dele é pertinente, sim, até porque o Brasil está passando por um momento de transformação e precisa de uma gestão Bolsonaro. Eu digo para todo mundo. Eu também concordo. O Brasil precisa de uma gestão Bolsonaro. No entanto, me preocupa muito esses arroubos de ficar falando antes de ter a caneta na mão, porque ele já começa a fazer as transformações. E aí ele prepara os adversários todos para virem de forma reativa e o Brasil pode ser penalizado por isso. Mas não é o Brasil em Brasília. É um Brasil como o Acre, por exemplo, que temos essa vocação realmente, e isso que até certo ponto, durante muito tempo, alimentou muitas bocas aqui. Você sabe, e aí vamos ser bem claro e sincero nesse particular. Você sabe que muitos desses movimentos ambientalistas do mundo todo são bancados por empresas que não querem que determinados setores, tipo soja, tipo outro, desenvolvam aqui no país. É verdade. E isso o governo deve levar em conta. Não vai levar em conta achando que esses movimentos ambientalistas é só pela preservação única e exclusiva da natureza. Não. Há muitos interesses econômicos, financeiros por trás disso. É isso mesmo. É essa parte que eu me refiro que precisa de um Bolsonaro para ir lá e mexer nesse vespeiro lá. Realmente, o Bolsonaro é muito bom. Mudando de pauta totalmente, falando da Previdência.
Nós temos um déficit de 300 bilhões da Previdência hoje. Para o Bolsonaro arrumar o Brasil, ele tem que fazer isso. Agora, não adianta ter boa vontade se ele não tiver o Congresso. Mudança se faz com reforma. Escuta, E reforma depende do Congresso. Alex, eu gosto muito de fazer perguntas que surgem do debate. A minha preocupação com relação aos 4 anos, o déficit da Previdência Social no Brasil hoje, o federal e o estadual, chega próximo dos 300 bilhões que você falou, são 280 bilhões. Nós temos um ministro da Economia, superministro, que diz que vai equilibrar as contas públicas, acabar com o déficit público já o ano que vem. Ora, para você combater o déficit público, você só tem 2 instrumentos, aumentando a receita e diminuindo a despesa. Não tem um terceiro instrumento. Aumentar a receita não pode. Primeiro porque o Brasil já está espetado numa conta de 5 trilhões de reais. Nós terminamos esse ano com um déficit público de 5 trilhões de reais. Nós não podemos aumentar a receita via imposto, porque nós já pagamos a maior carga tributária e a mais complexa do mundo. Do PIB, 83% é... E terceiro, o Estado possui um instrumento que as empresas não possuem quando estão em apuro, que é fabricar dinheiro. O Brasil não pode fabricar dinheiro sem lastro porque traz de volta a inflação. Aí eu lhe pergunto, como é que esse Estado vai equilibrar as contas públicas se ele não tem nenhum instrumento para socorrer via receita e via despesa? Nós temos um déficit crescente, que é no pagamento do serviço da dívida, crescente, que é os encargos da Previdência Social. O Estado do Acre termina o ano que vem, o dezembro do ano que vem, com um déficit previdenciário de 60 milhões mês. Aí eu lhe pergunto, de onde é que vai vir o recurso para a gente promover o nosso desenvolvimento? É isso que eu quero saber. Na verdade, não tem de onde vir. O que o nosso Paulo Guedes prega, a gente sabe que não é objetivo, não tem como ser feito isso. O grande problema é que, primeiro, eu creio que no Brasil tem que voltar a reforma estruturante, porque a gente vive um momento, hoje, o comércio sofre, a inflação reduziu, a Selic reduziu, os juros caíram, mas o consumidor não sente isso no bolso. Para mim, o maior indicador da economia é o emprego. O emprego não voltou. O emprego não Não voltou. Voltou, em parte, voltou. Não, tudo bem, voltou, Osmir, não ele voltou. tem vindo de Tem vindo forma... devagar, tá vindo. Mas assim, não que ainda causa impacto. Ele não é o mesmo deixado pelo governo do PT, sejamos Não, claros. 13 mil. Eu acho assim, a gente não senhor. pode levar a questão da bandeira partidária. Não, estou Nesse colocando um dado só. Mas assim, o que acontece, então? A reforma tem que acontecer. Então, se não houver reforma estruturante, reforma tributária, e a previdenciária, o grande problema hoje, se a gente for olhar, Narciso, o ramo da Previdência, o regime geral, ele é superavitário. Sim. São 8 fontes de rendas, Sim. 8 fontes que mantêm ele. Sim. Agora, o regime próprio é que é o problema. Agora, o grande problema, se a gente for verificar, não adianta também o Bolsonaro ou o Paulo Guedes falar que vão fazer uma reforma previdenciária se não olharem o maior credor hoje da Previdência, quem são? São os municípios. Nós temos que levantar aqui a mão. Hoje, o Acre Previdência, o RBPrev é um exemplo. O prefeito anterior, ele já estava todo mês aí, R$200 mil, congelou a aposentadoria por 5 anos, o RBPrev é uma realidade e é tranquilo. Olha, eu vou te ouvir em seguida, mas até porque eu vou te provocar. Primeiro, essa questão de previdência, ninguém se iluda. Previdência é a médio e longo prazo, qualquer medida que se tome hoje. Então, não vai ser solucionado a questão de previdência por governo nenhum. Não há milagre nisso. A médio e longo prazo. Segundo, o que o Brasil precisa é ter governos confiáveis. Isso atrai investidores externos. Sabe quantas empresas saíram do país recentemente? Aproximadamente quase 200 empresas saíram do Brasil.
pelas condições adversas que se encontrava o país. Mas, Adriano, eu disse que ele ia provocar e vou. Esse aqui foi apenas um ligeiro comentário. O governador Tião Viana, ainda dentro da indústria, ele teve, eu diria, que extrema boa vontade e tentou incrementar alguns setores da indústria aqui no Estado. Nós temos que reconhecer isso. Por exemplo, ele investiu na piscicultura, colocando, inclusive, pequenos produtores financiando, subsidiando para construir tanques, né? 5 mil tanques, né? Para servir de matéria-prima para a indústria que ele montou. Ele atraiu, junto com o capital privado, a indústria de porcos, para fazer com que o pequeno produtor também tivesse tecnologia para vender, criar e colocar porcos nessa indústria. No passado também tiveram a indústria de taque, camisinha, entre outras. A de aves, né? De aves. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, Adriano, com você como presidente da Federação do... Nós estamos sabendo que a maior parte dessas iniciativas não deram certo. Na sua avaliação, quais as razões? Presidente, o senhor responde depois do intervalo. Tá bom? A gente volta já para o segundo bloco.